Boa noite a todos, bem-vindos nesta noite de domingo aqui no Centro Espírita Alvorecer Cristão, especialmente aqueles que estão vindo pela primeira vez, conhecer aqui a nossa comunidade do Lar do Alvorecer Cristão. Nós temos várias unidades, nossos companheiros aqui ao lado, CVV, temos aqui no final da rua, o Centro de Criança e Adolescente, que atende mais de 120 crianças, que é o Lar do Alvorecer, o LAC 2, e temos na Rua Harmonia, as crianças de 0 a 4 anos, também em torno de 100, 120 crianças, que são cuidadas, com profissionais, com voluntários, Essa é a nossa comunidade, E aqui especificamente no Centro Espírita, nós fazemos a parte espiritual, a parte do kardecismo, e somos ligados à Aliança Espírita Evangélica. Bem, para que a gente possa estar aqui em comunidade, estarmos juntos em alguns momentos especiais, nós temos 2 convites para vocês. Para aqueles que tiverem disponibilidade, nas quintas-feiras à tarde, nós temos a Escola de Aprendizes do Evangelho. É uma oportunidade da gente poder conhecer a doutrina, procurar entender o mundo que vivemos a partir do conhecimento espírita kardecista, e também para aquelas pessoas que têm intenção, mas não têm disponibilidade desse horário, a gente tem uma segunda opção, que é também nas quintas-feiras, às 20h30. É só chegar um pouquinho antes, conversar com os dirigentes que vão estar aqui aguardando, e assim ter a oportunidade de participar dessa comunidade. São cursos gratuitos, maiores de 18 anos, e são todos bem-vindos, sejam aqueles que moram aqui ou de outros lugares. São bem-vindos. Um outro trabalho muito interessante aqui na casa, que poucos conhecem, nós temos um trabalho às quintas-feiras, às 20 horas, 19h30, a partir das 19h30, que é um trabalho de vibrações que nós fazemos, Pode acompanhar pelo YouTube, é um trabalho online, e aí nós podemos estar fazendo as nossas vibrações. Então, às vezes, também na quinta-feira, é um dia privilegiado. Então, às vezes a gente está meio angustiado, triste, está preocupado com alguém, a gente pode participar dessas vibrações online, É só acessar lá o endereço, pegar na página aí do Facebook e poder participar vibrando pelas pessoas que a gente gosta, pelo universo, fazendo a nossa prece, a nossa ligação. Temos outros trabalhos, mas fica para uma outra oportunidade a gente divulgar. Bom, vamos fazer a nossa prece inicial, que é a conexão com a espiritualidade maior. Então eu convido a todos para ficarem centrados em si mesmos e acessarem aquele lugar dentro de nós que todos temos, que é aquele lugar da paz, da serenidade, da tranquilidade, e que a gente possa sentir assim a presença amorosa, a conexão com o nosso anjo da guarda, o nosso querido mentor, amigo espiritual, que ele possa assim nos amparar nesse momento, vibrando, nos intuindo. Vamos sentindo a presença também de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, amorosa, acolhedora, que escuta as nossas súplicas, que está sempre do nosso lado, nos amparando. Também vamos nos unindo a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, que através do seu Evangelho Redentor, ele nos traz a bússola, nos traz o norte, as orientações, para que possamos dia a dia evoluirmos, nos aprimorarmos, crescermos, enfim, aprendermos a coisa mais simples e mais profunda e significativa que o seu Evangelho Redentor nos ensina, que é amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar os nossos inimigos. E é nesse instante, então, que fazemos a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.
Dou mais uma vez as boas-vindas às pessoas que estão presentes aqui na casa, às pessoas que estão presentes pelo YouTube e que estão presentes aqui pelo Facebook, as redes sociais. E para a nossa assistência espiritual de hoje, nós somos convidados a falar de um tema que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não julgar. Com a medida que medires, serei medidos. Nós encontramos mais informações, questões que possam nos auxiliar para nos aprofundarmos no tema do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens do 9 a 15 do capítulo 10, como mencionei, e também no Livro dos Espíritos, das perguntas 872 a 874. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Quem nos diz isso é Jesus. Como podemos entender essa mensagem importante do julgamento? Bem, a justiça divina é totalmente diferente da justiça dos homens. A lei de Deus prevê a justiça com o propósito que a gente nós possamos nos desenvolver, crescer espiritualmente, que nós possamos evoluir e pouco a pouco aprender a amar a nós mesmos e as outras pessoas. É pela lei do mérito que nós vamos assim aprendendo dia a dia com os nossos compromissos, com as situações que nós vivemos, a nos aprimorarmos. O que prega a lei divina, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, é que nessa lei do mérito nós possamos entender toda a complexidade de uma situação, entender o esforço dessa pessoa, os problemas que ela tem e que mérito eu tenho em obter o aprendizado necessário para a minha evolução. O pressuposto é que nós estamos ainda num processo de evolução, podemos falhar, podemos estar envolvidos em situações inúmeras e que nós assim cometemos alguns equívocos, alguns erros e estamos submetidos à lei da justiça. Então, o que espera de nós é avaliar o que é necessário para aprendermos a mudar, a nos transformar, o que é necessário para nós podermos amar. Na lei divina, também é previsto que haja indulgência nos pequenos equívocos, nos problemas que ocorrem no nosso dia a dia, que a gente possa ser indulgente, que a gente não vá, dente por dente, olho por olho, querer a punição. A lei da justiça ela não prevê punição, ela não prevê vingança, ela quer ver o mérito dessa pessoa para ela aprender, para ela mudar. Então, eu posso pensar numa criança pequena que ela vai lá, ela foi lá, pegou um brinquedinho, trouxe para casa. Então, como é que eu vou ensinar essa criança a respeitar a propriedade do outro? Como é que eu vou ensinar essa criança que ela não deve roubar, que ela não deve pegar? Eu posso punir, eu dou uma surra, ponho ela num canto. Será que ela vai aprender? Ou será que com esse sofrimento ela ainda vai ficar mais ressentida, mais magoada e vai repetir a sua atitude? Será que a punição ensina? E ensina o quê? Mas ela precisa aprender a reparar o seu erro. Ela precisa aprender a tomar uma outra atitude à medida em que ela reconhece o seu erro, que ela muda a sua atitude e ela pode dali para frente ter um outro comportamento diferente daquele que está infringindo, está causando mal a alguém, está fazendo prejuízo para a sociedade, para o grupo, para ela mesma. Misericórdia. Também nos é pedido que sejamos generosos, misericordiosos e possamos perdoar as ofensas. Como disse Jesus, atire a primeira pedra que não tem pecado. Perdoar em que sentido? No sentido que eu também posso falhar, que eu também ainda sou uma pessoa num processo de aprendizado, que eu não sou perfeito. Então, que eu possa ponderar as falhas, os erros dos outros e me perguntar, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que será que eu teria feito? Será que eu teria cometido o mesmo erro? Eu teria tido a mesma atitude? Que circunstâncias encontrava essa pessoa que ela então cometeu esse erro, Ela tinha condições materiais, ela teve uma boa família, ela teve educação, ela teve formação.
né? Que contexto que ela viveu. Então, a justiça divina, ela consegue olhar essa encarnação, as vidas passadas, as nossas reincidências, para então ter alguns desígnios, né? Para que nós possamos refazer, aprender e mudar. Quando somos reincidentes em alguns erros graves, como causar a morte de alguém, como causar, né, prejuízos em grupos, nós, quando reencarnamos com a missão de refazer, de recuperar, de reconstruir, né? Então, às vezes, uma pessoa que num hospital causou prejuízos, né, e ela é reincidente, ela não aprende com isso, talvez ela vai reencarnar para trabalhar naquele lugar com pessoas muito difíceis. É o seu desafio de ajudar, de recuperar, né? De alguma forma estar aprendendo com aqueles que um dia, de alguma forma, né, ela prejudicou, né? Bem, a justiça dos homens, né? É comum, né? Nós sabemos como a justiça dos fariseus e dos saduceus não é muito diferente da nossa justiça na atualidade, que é a justiça da conveniência, né? Então, o que é a justiça da conveniência? Para os meus, o perdão; para os meus, a desculpa; para os meus, eles não têm que reparar, mas para os outros, a punição. Para os outros, né, nós vamos, né, excluir, nós vamos punir, nós vamos, né, fazer o cancelamento social, que está na moda, né? Então, é uma justiça que prega o quê? A punição. Ela não prega a reparação, a restauração, né? Bem, restauração de punição, como eu já coloquei, é bem diferente, né? Como é que eu posso restaurar? Eu primeiro preciso reconhecer o meu erro. Eu preciso entender, eu preciso me redimir do meu erro. Talvez eu tenha que pedir desculpa para quem eu errei. Talvez eu tenha que ajudar a reconstruir o que eu destruí. Seja nesta encarnação, né? Ou pode ser nas futuras, se eu não tiver consciência nessa vida. Algumas pessoas têm uma consciência, chega um momento na vida que tem uma crise de consciência e falam: nossa, olha o que eu fiz, nossa, como é que eu fiz isso, como é que eu fiz aquilo. Então elas podem começar o seu processo de restauração. Ela vai ser voluntária numa instituição e vai ajudar as crianças que ela prejudicou. Ela vai atender os velhinhos, porque de alguma forma ela maltratou, ela usurpiou, ela fez alguma coisa. Então ela pode, a partir de agora, a reconstruir, fazendo uma atitude benemérita de ajuda ao próximo, que já é uma forma dela reconhecer que ela mudou e que ela precisa amar ao próximo como a si mesma. Ela precisa se redimir do mal que ela fez e que ela prejudicou, né? Bem, nós temos a justiça dos homens, né? Que a gente conhece aquele símbolo, que é uma mulher vendada, que numa mão, né, ela tem uma espada e na outra mão ela tem uma balança, né? Então, na nossa justiça, eles estão querendo o quê? O equilíbrio. Nós queremos ser justos na medida em que não sejamos demasiadamente, né, nem abrandar, né, uma situação, nem, ao mesmo tempo, ser exagerado ou injusto na decisão. Essa é a lei dos homens que permeiam as leis, que cada país tem o seu, cada grupo sua cultura, né, e que estamos também envolvidos, mas que é muito diferente da lei de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez para nos ajudar, né? Uma coisa mais simples, né, do nosso dia a dia que a gente costuma viver. Eu acho que vocês de alguma forma já devem em algum momento ouvido falar da parábola do filho pródigo, né? Então, o que é a parábola do filho pródigo? Um rei, um pai, né, muito soberano, ele então antecipa a fortuna do seu filho, ele pega todo o dinheiro e ele viaja pelo mundo, abandona o reino. Ele não trabalha mais com o pai, ele não ajuda para ninguém, ele vai embora. Ele gasta todo esse dinheiro da sua fortuna, da sua herança, e assim ele caminha, esbanjando, sem preocupação. Num dado momento ele tem uma crise de consciência e já sem bens, sem condições de sobreviver, ele se arrepende, reconhece o pai generoso que tanto fez por ele e ele volta ao reino do pai e humildemente pede perdão. Agradece ao pai o que recebeu,
se redime da sua falha, reconhece e pede apenas que o pai lhe dê um prato de comida e que ele trabalharia, né, por aquele reino o que o pai desejasse. O pai feliz abraça aquele filho pródigo que retorna a casa, feliz, e manda então fazer uma grande festa e sacrificar um animal para dar uma festa para todos. Mas o que acontece? Esse irmão, esse homem, ele tem um irmão, que esse irmão, ao perceber que o seu irmão que foi embora com os bens, chega para o pai indignado e diz: como que você dá uma festa para o meu irmão que foi embora, que gastou todo o seu dinheiro, e eu aqui, que fiquei ao seu lado todos esses anos, eu que fiz tudo por esse reino, você nunca me deu um pequeno carneiro sequer para eu festejar com os meus amigos. Bem, nós podemos pensar que era comum naquela época, talvez não seja diferente de pensarmos, que o primeiro que foi embora e gastou toda a fortuna, ele foi criticado, julgado, né? E foi assim, né, muitas vezes, uma pessoa que seria excluída do próprio reino. Mas e se nós pensarmos no outro irmão, que recebeu tudo, que tinha tudo o que queria, né? E ele simplesmente estava com o quê? Com ciúmes. Ele estava sendo uma pessoa egoísta, porque ele teve tudo do bom. Ao invés dele se alegrar do irmão que volta a casa, ao invés dele ficar feliz que o irmão dele acordou, percebeu que ele estava tendo uma vida abastada, sem sentido, sem compromisso, e despertou e voltou. Quem será, né, que nós diríamos que é a pessoa mais preparada para a vida? Aquela que comete um erro, aprende com o seu erro, volta e recomeça, ou aquele que nada cometeu, nada fez de errado, mas egoístamente ele quer o privilégio, a atenção única e exclui o irmão que retorna a casa. Esse eu acho que é um exemplo muito importante, porque a gente precisa entender o contexto, né? E como cada um se posiciona. Se eu vou olhar só o erro cometido, então eu vou julgar e vou punir o irmão que foi embora, né? E não vou reconhecer que ele foi pródigo, que ele voltou. Mas se eu for olhar em contrapartida o contexto, né, dessas atitudes, será que esse irmão que ficou com o pai, ele é melhor? Ele é mais justo? Né? Então, nas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, nós temos que olhar também como eu me posiciono diante a um erro cometido. Uma coisa é nós olharmos o erro, a atitude. Eu sou contra o crime, eu sou contra o roubo. Outra coisa é eu ser contra a pessoa. Confundir a identidade de uma pessoa com a atitude que ela fez. Eu posso dizer para um jovem, eu sou contra o uso de drogas. Isso não faz bem à saúde, isso está te prejudicando. É diferente de eu dizer, você é um drogado, você não tem solução. Percebe a diferença? Então, como eu restauro, como eu auxilio, como eu amparo a pessoa para que ela perceba que ela pode, como filho pródigo, voltar à casa do pai. Ela pode se redimir daquilo que faz mal a ela e que faz mal ao outro. E recomeçar a sua vida a partir das conquistas e do seu aprendizado. Não julgueis para não seres julgados. São essas as palavras de Jesus. E temos que tomar cuidado, porque diante desse erro, a nossa tendência é querer, né, a justiça, que na verdade não é justiça, mas é a vingança, é a punição. Né? Porque muitas vezes esse erro, ele está sendo avaliado por nós num contexto muito empobrecido, né? Onde não estamos enxergando o potencial daquela pessoa se redimir. Nós temos um exemplo brilhante no Espiritismo, no Catolicismo, no Cristianismo, que é Paulo de Tarso, que ele mata os cristãos, ele mata as pessoas-chave da igreja. E quando ele encontra Jesus, ele diz o que para Jesus? Foi mal, hein? Não leva a mal, eu matei alguns aí, mas está tudo bem, hein? Não faço mais isso. O que fala Paulo de Tarso? Quando ele olha Jesus, tenha peninha de mim, eu sou um coitadinho. Pai, o que queres que eu faça?
eu estou pronto para o trabalho. É naquela consciência que ele diz, e eu entendi que eu estava matando, que eu estava destruindo equivocadamente. E a partir de agora, como é que eu vou servir no teu evangelho? E aí ele vai, né, trabalhar com aqueles que vão, de alguma forma, ter o seu estranhamento, né, vão repudiá-los. Como ter dentro do meu grupo alguém que matou um dos meus. É pedido ao grupo indulgência, misericórdia, generosidade, perdão. Aceita o filho pródigo na tua casa. Aceita o filho pródigo na tua comunidade. Dá a oportunidade dele se redimir. E que bom seria, né, que nós não sejamos esta pessoa que está em xeque sendo julgada, né, que é uma situação muito difícil. Porque a culpa, né, o mal-estar, né, é muito grande, que leva muitas vezes até as pessoas desistirem da vida. Elas precisam do perdão, elas precisam ter a oportunidade de se redimirem. Né? E se na lei dos homens não puder, se nós não pudermos ajudar, a lei divina, pelo mérito, vai poder, então, auxiliar essa pessoa em futuras reencarnações. Talvez em condições mais difíceis, talvez com mais, né, com menos favoritismo, se ela for reincidente daquilo que ela faz. Bem, essa seria então a nossa proposta de reflexão, que possamos pensar no nosso dia a dia, como estamos avaliando o comportamento das pessoas, dos nossos entes queridos. Né? De forma alguma, o Evangelho diz que nós tenhamos que esquecer no sentido de não olhar o erro cometido. É através do erro cometido que nós temos o quê? Leis. É através dos erros cometidos de inaceitação social que nós vamos dizer que atitude, que controles nós vamos ter para que isso não se repita. Então, não é ou passar a mão na cabeça e dizer nada que aconteceu, ou então punir. Mas o que eu não posso perder de vista é o que eu quero. Eu quero a restauração, eu quero a reparação, não a vingança. Tudo bem? Bom, vamos agora então fazer as nossas vibrações. Já vamos aqui buscando a paz que necessitamos para que as nossas preces alcancem os lugares mais distantes, mais necessitados, e possamos vibrar pelo planeta Terra, pelos nossos políticos que têm a missão de desenvolver o nosso país, e possamos revibrar atentamente com o coração aberto aos presídios, aos locais onde muita dor, muito sofrimento, muita injustiça acontece, que haja força, que haja energia, que haja esperança no coração dessas pessoas, e possamos rogar amor, luz e paz para as instituições de caridade, para o lar do Alvorecer Cristão que nos acolhe, para essa casa, o Centro Espírita Alvorecer Cristão, para nosso lar, nossos familiares, pessoas próximas, queridas, as pessoas que estão conosco, nosso ambiente de trabalho, os nossos animaizinhos queridos que vieram ao mundo só para dar e ensinar o amor. E que possamos rogar por nós mesmos, que não nos falte a esperança, a fé, a confiança e o perdão. Não julgueis para não seres julgados. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade. Até uma próxima.